Bom dia a todos, meninos. Vamos dar sequência à nossa aula, tá? Estou regravando ela para os alunos que forem assistir na modalidade gravada, porque a anterior infelizmente não deu certo. Vou fazer um pouco mais sucinta, tá? Um pouquinho mais enxuta, porque nos dois próximos sábados nós iremos ter as práticas e acredito que vai ficar tudo muito mais claro para os senhores, então não precisem se preocupar, nós vamos dar uma boa revisada, tá? Antes, e eu vou fazer os senhores praticarem bastante todas essas técnicas, então vai ficar bem mais claro para vocês, tá? Na aula anterior eu havia discutido, eu estava discutindo com vocês toda a parte introdutória, né, de legislação, a parte de conceito, os 10 principais pontos que nós temos que levar em consideração quando nos referimos a primeiros socorros. E hoje nós vamos falar na verdade, dos primeiros socorros propriamente dito. Vamos iniciar com as fases de socorro. Quando eu ministrei a aula anterior para os senhores, eu havia dito que numa avaliação ou numa cena de acidente, eu sempre vou ter que me imaginar dentro daquela cena, eu vou ter que sempre verificar quais são os riscos que aquele ambiente pode trazer para mim, porque a vida do socorrista sempre vai ser prioridade, tá? Vocês não podem, se hipótese alguma, se colocarem em risco quando estiverem prestando uma assistência de primeiros socorros, porque muito possivelmente vocês vão acabar se tornando outra vítima, tá? Então, ao invés de você prestar assistência e ajudar a tentar salvar alguém, quem vai precisar dessa assistência no final vai ser você. Por isso, para evitar essas situações, nós seguimos o que chamamos de fase de socorro. A primeira fase refere-se basicamente à avaliação do ambiente, onde eu verifico o local, avalio todos os riscos que podem causar na pessoa que vai prestar esses primeiros socorros, e se houver algum perigo, meninos, eu tenho que sempre esperar a chegada do socorro especializado. Por exemplo, eu não posso ajudar uma vítima de queimadura dentro de um prédio em chamas, eu iria ter que aguardar basicamente o corpo de bombeiros, apagar essas chamas para eu conseguir acessar essa vítima e prestar minha assistência, tá? Então eu sempre em primeiro lugar vou avaliar. Se for um acidente automobilístico, por exemplo, em uma autoestrada, antes de tudo eu tenho que sinalizar o local do acidente para que outros acidentes não aconteçam e que a vítima não seja a pessoa que está prestando, né? Mas em contrapartida, se o ambiente me oferece segurança, se eu tenho condições de fato de entrar na cena do acidente sem que não haja nenhum prejuízo à minha integridade física, eu devo fazer isso, né? Eu devo prestar essa assistência. Como vocês viram, eu tenho uma legislação que me condena caso eu não proceda com atendimento de saúde, principalmente se a vítima vinha a óbito, tá? Então, se o cenário me oferece essa segurança, eu chego na cena, avalio a situação, verifico basicamente, nessa primeira avaliação a gente consegue ver até qual foi a causa desse acidente. Chego próximo à vítima, tento manter ela sempre deitada na posição mais confortável que ela puder, tá? E começo a fazer a avaliação das lesões. Meu primeiro sinal, minha primeira atenção vai para as hemorragias. Eu vou basicamente fazer uma inspeção, né, no corpo da pessoa e verificar a existência de alguma hemorragia. Depois, se ela foi vítima de envenenamento, a existência de uma parada cardiorrespiratória, ferimentos, queimaduras e, por fim, fraturas, tá? Eu sempre vou dar prioridade nesse quadro clínico às hemorragias, ao estado de consciência e às paradas cardiorrespiratórias, tá? Nessa ordem, porque não tem como eu reanimar uma pessoa que está tendo uma hemorragia muito significativa, tá? E todas essas situações de parada cardiorrespiratória, hemorragia, choque, envenenamento requerem assistência imediata.
Então, quanto mais precocemente eu conseguir agir, quanto mais precocemente eu conseguir prestar essa assistência, mais chances de sobrevivência, de sobrevida eu dou a esses pacientes. Então, basicamente, eu tenho que me ater bastante a isso, tá? Se eu verificar uma lesão e ver que a minha vítima está inconsciente ou semi-inconsciente e que ela está com rinorreia ou epistaxe, né, com sangramento pelo nariz ou com sangramento pelos ouvidos, eu sempre devo suspeitar de algum trauma no crânio, principalmente fraturas, tá? Então, se vocês virem sangue pelo nariz ou pelos ouvidos, possivelmente eu estou lidando com uma fratura de crânio, tá? Então, assistência especializada aqui se torna indispensável. Tem que ir com essa vítima o mais rápido possível ao hospital. Mas aqui hemorragias em meninos de grandes proporções, tá? E após traumas, não é que qualquer sangramento do nariz vai indicar, uma fratura de crânio. Chame o médico, né? E o transporte à vítima. A gente sempre tem que chamar o SAMU, por exemplo, né? Inspire confiança e evite o pânico, porque se você é o responsável por ajudar, se você é o responsável por prestar essa assistência de vida ou morte para esse cidadão e entra em pânico, aí a gente já sabe qual é a gravidade. Então, possivelmente a pessoa vai se agitar ainda mais e piorando o quadro clínico, além de ele não ser colaborativo com a sua assistência, né? Então, você sempre deve chamar o socorro e evitar o pânico. Solicitar o auxílio, sempre vai ter gente no lado nesses acidentes, nesses traumas, vai querer ficar só olhando, tá? Então você pode utilizar essas pessoas para auxiliar você. Não que ela, por exemplo, vá te auxiliar no atendimento em si, mas que ela pelo menos chame o socorro enquanto você está prestando assistência, organize o local, disperse aquela multidão, tá? Porque a sinalização ela se torna indispensável, porque essa sinalização que ali, naquele local ocorreu um acidente, é que de fato pode evitar que outros possam acontecer. Depois a gente prossegue com o exame primário de consciência, respiração, pulso e verifica se as vias aéreas estão desobstruídas. Algumas literaturas indicam até que a gente cheque sinais vitais, porém, tá? Isso fica no segundo plano, porque nós, imagina, por exemplo, no meio de uma floresta, um cidadão foi acometido por um acidente ofídico, foi picado por uma cobra. Eu não vou ter equipamento para verificar os sinais vitais deles, então essa questão de verificação dos sinais vitais meio que fica em segundo plano, mas se eu tiver condições, equipamentos à minha disposição, é interessante também, tá? A verificação desses sinais vitais, mas se não, eu presto pelo menos a assistência adequada a cada uma das cenas. Mas sinais vitais como respiração e pulso não preciso de equipamentos, eu consigo verificar. E isso vai me indicar um funcionamento ou a ocorrência, por exemplo, de uma parada cardíaca, de uma parada respiratória ou dos dois juntos, que seria a parada cardiorrespiratória. Então, respiração e pulso sempre dá pra gente verificar sem nenhuma dificuldade, tá, meninos? Se eu ver que não tem respiração, não tem pulso, parada cardiorrespiratória, eu já devo iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar imediatamente, né? As famosas RCPs, junto com uma ventilação que tudo junto pode dar uma chance de sobrevida a esses pacientes. Vamos lá. Vamos começar com aqui toda a parte do sinal vital, né? Como vocês já viram. Vamos começar com as cenas propriamente ditas, tá, meninos? Deixa eu vir pra cá. Vamos começar com a remoção. Como eu disse para vocês. Imagine vocês no meio rural ou na nossa região, né, que tem localidades que para chegar ao hospital são 2 dias de barco no meio da floresta, enfim, os intempéries são os mais diversos. Então eu vou ter que remover essa vítima. Obviamente que depois de me certificar que não tem nenhuma lesão na coluna, não tem nenhuma lesão na parte cervical, aí sim eu consigo fazer essa remoção. Tá?
para levar ela ao hospital e ter a assistência de saúde correta, né? A famosa assistência especializada que nós chamamos. Essa remoção deve ser feita de maneira correta e com a maior cautela do mundo, tá? Para que eu não cause um novo trauma ou não piore o trauma que essa vítima já está. Antes de iniciar essa remoção, eu utilizo uma ordem lógica que são basicamente 5 pontos, tá? Vamos ver se a pessoa, vamos considerar que essa pessoa está com uma hemorragia. Então, primeiro eu vou tentar controlar essa hemorragia. Se ela entrar em parada cardiorrespiratória, eu vou iniciar a respiração de socorro, né, com a parada respiratória. Depois eu vou executar uma massagem cardíaca, se ela entrar em parada cardíaca. Se você checar o pulso, ela não tiver pulso. Se ela tiver com fratura, eu vou imobilizar essas fraturas com talas próprias, mas infelizmente nesses locais não vai ter tala. Então eu sempre vou improvisar. Muitas das cenas vocês vão ver que nós vamos precisar improvisar uma tala, vamos precisar improvisar um garrote e até mesmo uma maca a gente vai ter que improvisar, tá? Então a questão do improviso vai estar muito presente. Se eu precisar improvisar e eu for numa localidade distante, o ideal é que eu utilize alguns equipamentos se eu tiver à disposição, tá? Vamos analisar cenas distintas. Quando o paciente está consciente, quando o paciente está inconsciente. Paciente inconsciente, eu estou só. Paciente inconsciente, eu tenho ajuda. As condutas são diferentes. Paciente consciente com pessoas para me ajudar, fica mais fácil. Paciente consciente sem ninguém, ainda assim está fácil, mas eu tenho algumas complicações, tá? Então nós temos todos esses cenários para a gente analisar, que eu vou analisar aqui com os senhores, só para remoção dessa vítima, tá? Mas se eu tiver bastante gente ao meu redor, eu sempre peço a ajuda dessas pessoas. Se eu tiver uma maca, eu utilizo, ou senão eu posso utilizar uma cadeira, uma tábua, um cobertor, porta ou qualquer outro material. Eu não tenho uma maca, mas eu posso tirar uma porta para servir como maca. Não tem maca, não tem como eu tirar uma porta para me fazer. Dá para mim, por exemplo, pegar um lençol, um cobertor e improvisar uma rede só para o transporte dessa vítima, tá? Então as situações são as mais variadas. Vamos começar com a cena que eu tenho uma vítima consciente e que pode andar. Então eu vou remover tranquilamente essa vítima após fazer a avaliação do trauma, né, se ela tem alguma lesão grave ou algum dano na coluna. Vou remover essa vítima servindo apenas de apoio, tá? Então essa cena aqui é a mais tranquila. Se eu tenho uma vítima consciente, porém essa vítima não pode andar, tá? Nos casos que ocorre fratura, luxação em tosse, contusão muscular ou por picada de animais peçonhentos, principalmente cobra, escorpião e aranha, que são os mais comuns na nossa região, nessa região tropical, tá? Então eu posso fazer esse transporte de algumas maneiras. Se eu tiver outra pessoa para me ajudar, eu posso fazer essa cadeirinha, que é muito comum nas brincadeiras infantis, tá? Então eu consigo fazer tranquilamente a remoção dessa vítima. Ela está consciente, ela está acordada, porém ela não tem condições de se locomover, tá, meninos? Então dá para me utilizar essa técnica. Ou eu posso fazer lateralizada, tá? Se eu quiser manter a coluna um pouquinho mais firme, eu posso fazer dessa forma. E se eu estiver sozinho, eu posso colocar ela, famosa, colocar no colo, né, nas costas, ou dessa outra maneira, com o corpo hiperestendido. Porém, aqui lembrando que os traumas são mínimos e a vítima está consciente. Agora vamos ver quando essa vítima estiver inconsciente, o que eu vou fazer? Como que eu vou levantar ou arrastar essa pessoa da cena de perigo ou da cena do acidente se eu estiver sozinho? Eu posso utilizar algumas técnicas, tá? A primeira técnica é essa. Olha que o socorrista está com a cabeça lateralizada em cima da cabeça da vítima, lateralizada também. Uma maneira de eu conseguir não causar nenhum dano à coluna cervical. Então eu simplesmente vou arrastar. Pode ocorrer o risco de escoriação, mas, por exemplo, se for num prédio em chamas ou numa cena que o perigo seja maior, a escoriação vai ser de menos se eu conseguir salvar esse cidadão, tá?
Nós também temos essa técnica de manejo onde eu utilizo o meu corpo como alavanca e carrego a vítima dessa maneira. Meninos, tudo isso é questão de treino para mim conseguir colocar esse cidadão assim, tá? Não precisa, não é necessário requerer uma força muscular muito grande, porém nós precisamos de técnica, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa técnica e vocês vão ver que é questão de jeito, não muito força, tá? Então não precisem se preocupar e se desesperar logo nesse início. Lembrando novamente que aqui eu estou me referindo a uma vítima inconsciente, numa cena de acidente onde eu estou sozinho. Quando eu tenho a ajuda de duas ou de outra pessoa, né, uma, duas, três pessoas, eu posso fazer o que nós chamamos de transporte em bloco. Transporte em bloco com 3 pessoas e transporte em bloco com apenas 2 pessoas. Tá? Facilita bastante também e eu tenho uma imobilização muito interessante dessa vítima. Eu posso fazer isso tanto com os membros superiores voltados para frente ou para trás. O ideal é que seja para trás para que eles não fiquem pêndulos, tá? Agora vamos ver uma vítima consciente ou inconsciente, tá? Porém, ela não tem nenhum trauma na coluna e ela também não consegue se locomover. Aqui eu posso improvisar uma rede, como falei para vocês que eu vou precisar de uma haste, de um cobertor, de um lençol reforçado para fazer essa improvisação. Se eu estiver sozinho, meninos, eu tiver um lençol, um cobertor à minha disposição e eu preciso urgentemente tirar e movimentar esse cidadão, eu posso colocar por baixo e simplesmente arrastar ele, tá? Fazendo uma espécie de alavanca com o meu corpo. Então aqui fica bem mais tranquilo, tá? Eu consegui fazer o transporte dessa vítima. O ideal seria mesmo se tivesse alguém para me ajudar, né? Mas se eu não tenho essa disponibilidade, eu não tenho essa situação, eu posso simplesmente utilizar esse cobertor desse lençol aqui para fazer esse transporte. Na situação, quando eu tenho, por exemplo, um acidentado que tem uma suspeita de fratura de coluna e pelve, eu sempre vou ter que utilizar, aqui se torna necessário o transporte dessas vítimas, uma superfície dura, uma tábua, uma porta, tudo para que eu possa meio que improvisar uma maca, tá? Eu vou precisar pelo menos de 5 pessoas para conseguir essa pessoa, tá? Porque eu tenho que manter tudo imobilizado, cabeça, pescoço, tórax, tronco e todos os membros inferiores. Então, eu vou precisar de um quantitativo grande de pessoas. Nós vamos posicionar nossas mãos desta maneira, tá? E todas devem subir de maneira firme e reta, para que não haja um trauma maior ainda, tá? Nessa pelve e nessa coluna. Então, a gente sempre faz esse transporte que nós chamamos de bloco. Vamos agora para os primeiros socorros no que se diz respeito à hemorragia. Meninas, as hemorragias elas são classificadas basicamente de 2 tipos, como interna ou quando externa. Interna seria internamente, né? Como que eu vou saber que a pessoa está com uma hemorragia interna? Geralmente eu não vou ver sangue saindo do organismo dela, mas vai existir bradicardia, vai estar com um ritmo cardíaco baixo. A pressão arterial vai começar a cair, a pessoa vai sentir muita sede, a pele vai começar a ficar fria e úmida, tá? E quando vocês forem fazer o teste de preenchimento capilar, ele vai demorar um pouquinho para se preencher, tá? Se eu tenho toda essa situação, eu sempre vou suspeitar de uma hemorragia interna. Isso pode ocorrer por trauma, tá? Uma pancada, uma batida muito forte, que não rompa a pele, não rompa o osso, o músculo, mas pode romper algum vaso internamente. Nessas situações, o que a gente pode fazer? Deitar a vítima, tá? Se der para elevar os membros, a gente eleva os membros. Sempre verificar as vias aéreas, respiração, circulação do sistema nervoso e transportar essa vítima para o hospital. Eu só tenho, infelizmente, na hemorragia interna,
manter essa vítima o mais tranquila possível, para que o quadro clínico não se agrave. Não tem muita coisa que eu possa fazer, que as grandes hemorragias internas, a correção só é feita cirurgicamente. Então, o mais importante é que eu mantenha ela calma e que chegue ao hospital o mais rápido possível. Quando for uma hemorragia externa, que eu já vejo o sangue saindo, tá? Tem como eu controlar essa hemorragia fazendo pressão direta no local dela. Eu vou ter basicamente 3 tipos de hemorragia externa: uma hemorragia externa arterial, venosa e capilar. A hemorragia externa arterial é quando rompe uma artéria, tá? Tem um trauma e é rompido uma artéria. O sangue vai sair em jato, tá? De maneira bem pulsante, e vai ser um sangue vermelho bem intenso, um vermelho bem intenso, brilhante, tá? Então toda vez que o sangue jorrar, espirrar e for um vermelho, bem vermelho mesmo, ali corre uma artéria. Então o volume de sangue vai ser muito alto. Então eu tenho que fazer uma compressão nesse local o mais rápido possível para que a pessoa não perca muito sangue, não tenha hipovolemia e possa evoluir para um choque ou até mesmo com uma parada cardiorrespiratória. Se for lesado uma veia, isso vai depender do calibre da veia, né? Tem veias de baixo calibre, que a quantidade de sangue vai ser moderada, e tem veias de alto calibre, que a quantidade de sangue vai ser bem significativa. A diferença do sangue venoso para arterial é que esse sangue ele vai sair em grande quantidade, porém ele vai sair de maneira contínua, não vai ter aquele jato, o sangue não vai espirrar, tá? E ele vai ser bem mais escuro, é um vermelho bem escuro, um sangue de veias. E o sangue capilar, meninos, é em pouquíssima quantidade. Capilares basicamente são vasos sanguíneos a nível microscópico. Então, quando eles são rompidos, faltam apenas pequenas bolinhas de sangue, muito comum nas famosas raladuras ou escoriação. Então, quando eu identificar qual foi o vaso lesado, na hemorragia externa, eu vou basicamente fazer uma pressão direta. Eu vou pegar um pano limpo, o ideal seria uma compressa, mas eu não vou ter uma compressa na zona rural, no meio da floresta, né? Então eu pego um pano limpo, uma camiseta limpa, enfim, e faço uma compressão direta. Se essa camisa ou esse pano chegar a encharcar, meninos, eu não posso retirar esse e colocar outro, tá? Porque esse já conseguiu, por mais que ainda esteja saindo bastante sangue, ele conseguiu tamponar a parte. Então eu vou pegar um segundo e colocar sobreposto a esse primeiro e continuar pressionando. O segundo encharcou, daí aí sim eu posso tirar o segundo e colocar outro por cima. Mas aquele primeiro eu não devo retirar não, tá? Em hipótese alguma. Nesse atendimento eu devo deitar a vítima, cobrir o ferimento com uma gaze com pano limpo e pressionar o local com firmeza, tá? Se o ferimento for nos membros, eu posso celebrar o membro ferido para que tenha um retorno venoso e o sangue tenha dificuldade de chegar até essa extremidade. Então, aí eu já consigo controlar um pouquinho, tá? Caso eu não tenha o controle, meninos, eu posso pressionar algum ponto acima, evitando que o sangue passe pela abertura e saia, tá? Nós devemos sempre evitar o uso de torniquetes, que durante muito tempo foi aconselhável, tá? Porque o uso do torniquete ele represa, a grosso modo, o sangue dentro daquele membro, não há uma troca gasosa, pode haver morte tecidual, morte de órgão, fazendo que no final, quando eu chegue no hospital, aquele tecido esteja desoxigenado e morto devido à falta de oxigenação. E a única conduta para esse tratamento vai ser a amputação cirúrgica desse membro, tá? Então eu tenho que evitar o uso de torniquete e, se for necessário, de tempos em tempos eu tenho que dar uma afrouxada nesse torniquete, só que o sangue nutra novamente o membro, depois eu aperto mais o torniquete, depois eu solto um pouquinho e fico fazendo esse revezamento para que não corra perigo de, quando a gente chegar no hospital, tem que fazer a amputação do membro dessa vítima, tá? E o mais importante de tudo, né? Transportar essa vítima para o hospital de maneira rápida. Por mais que eu esteja fazendo controle, eu posso fazer esse controle a caminho do hospital. Então eu tenho que levar essa vítima para o hospital, tá? Principalmente se for de grandes vasos, principalmente artérias.
E quando a hemorragia nasal, a famosa epistaxe, tá? Às vezes um trauma, uma pressão alta, o uso de anticoagulantes, como por exemplo Marevan e o Clexane, pode fazer com que um espirro rompa vasos no nariz e a pessoa comece a sangrar, né? Tenha essa epistaxe. Para fazer o controle da epistaxe, basicamente eu tenho que só pressionar o nariz, né, bem, e inclinar o corpo para frente. Essa pressão por 5 minutos muitas das vezes já é o suficiente para o sangramento cessar. Daí, ao tempo que a gente chega no hospital para fazer a avaliação do porquê desse sangramento, tá? Em algumas literaturas, antigamente, se fazia muito ao contrário. Nós pressionávamos a narina, tampávamos o nariz, né? E virávamos a cabeça para trás, mas isso não é aconselhável, porque esse sangue vai coagular, e ele pode coagular, obviamente, dentro da via aérea e fazendo com que ela possa se obstruir, tá? Então eu sempre inclino a cabeça virada para frente, que já dá para que esse sangue consiga escorrer e se formar coágulo já seja bem na parte externa do nariz e eu possa fazer a remoção sem grandes dificuldades, tá? Então não se eleva mais a cabeça para trás como nós fazíamos antigamente. E as queimaduras, senhores? Queimadura ela pode ocorrer de diversas maneiras, diversas fontes, né? Pode ser por algum micro-organismo invasor, pode ser por uma fonte de calor, que é as principais, ela pode ocorrer por choque elétrico, por produtos químicos, as famosas queimaduras químicas, e tudo isso vai causar um dano na pele, tá? Esse dano nós vamos sempre classificar basicamente em 3 graus, que é o que nós chamamos de queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Queimadura de primeiro grau vai atingir apenas a camada superficial da pele, isso vai deixar a pele bem sensível e bem avermelhada, tá? Pode ter um leve inchaço e ela vai arder bastante, é muito comum naquelas queimaduras solares, né? Que a pele começa a descamar, fica bem delicada, bem sensível e bastante ardor. Nessas queimaduras de primeiro grau, o tratamento basicamente seria o resfriamento, né, com água fria, nunca gelada, porque o gelo e o frio intenso piora a lesão e também queima, tá, das famosas geladoras, e bastante hidratação, principalmente hidratação com hidratantes à base de água. Tem uma nutrição que o pessoal costuma utilizar com a utilização de aloe vera, a famosa babosa, que também é muito interessante nessas queimaduras de primeiro grau, nessa questão de nutrição da pele. Tá? Queimadura de segundo grau já vai agir nas camadas um pouquinho mais intermediárias da pele. Nessa parte, nesse tipo de queimadura, sempre vai haver o surgimento de bolha. Essas bolhas vão vir associadas a uma dor muito intensa, tá? Novamente, aqui eu devo apenas resfriar essa área com água corrente limpa. Em hipótese alguma eu devo, né, na verdade, estourar essas bolhas, não se faz isso, e muito menos colocar agentes danosos, porque o pessoal coloca de tudo, né, nas bolhas que formam nossa queimadura de primeiro grau. Creme dental, borra de café, alguns outros hidratantes, já vi de tudo, até folha de pimenta o pessoal coloca, tá? Não se coloca nada. E quando a gente chega no hospital, a gente tem que fazer a limpeza desse negócio. Imagina ficar lavando creme dental em cima de uma bolha. É muito complicado, tá? Então o ideal mesmo é a gente só resfriar com água, cobrir com pano limpo, e esse pano a gente pode manter ele umedecido para que ele não cole e não adira a esses ferimentos, e quando eu retire ele acaba estourando, tá? As queimaduras de terceiro grau vai destruir a camada mais profunda da pele, podendo chegar até mesmo ossos e aos músculos, tá, meninos? Nessa queimadura, ela é bem menos dolorosa, porque ela vai destruir toda a raiz nervosa. Então, se eu não tenho raiz nervosa, eu não tenho estímulo de dor. Vai gerar muitas das vezes um tecido necrótico, que deve ser retirado no hospital. Então, eu tenho que fazer apenas o resfriamento e proteger com um pano limpo até chegar no hospital. Quando chegar no hospital, vai ser feita a avaliação
E por serem de grande extensão e de grande profundidade, muitas das vezes vão requerer tratamento cirúrgico e até mesmo a colocação de enxerto de pele, tá? Então basicamente seria isso, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. Vamos ao passo a passo que eu já falei para os senhores, mas só para a gente dar uma repetida, tá? Primeiros socorros em queimaduras. Interrompa imediatamente a fonte de calor, né? Utilize água fria e não gelada, como eu já falei para vocês. Se for uma vítima em chamas, meninos, o ideal é que a gente molhe um cobertor, molhe um lençol e abrace essa pessoa, jogue em cima dessa pessoa, tá? Porque ela vai estar em desespero, correndo. Então, você jogando água diretamente nela não vai dar certo. Pode até piorar a lesão e não ter como a gente ficar correndo atrás dessa pessoa com um recipiente com água. Então o ideal é que eu molhe no lençol e cubra ela. Se o acidente for de queimadura por corrente elétrica, meninas, eu não posso tocar nessa vítima em hipótese alguma, porque senão eu também vou levar o choque elétrico. O ideal é que eu desligue a energia, e se eu não souber, eu não tiver como desligar essa energia, eu tenho que puxar essa vítima sem tocar nela, com um pedaço de madeira, com um sol, eu jogo e puxo, tá? Mas eu não posso tocar nela enquanto ela estiver ligada na energia elétrica. O ideal é que eu desligue a energia elétrica, mas se eu não conseguir, eu posso utilizar essas maneiras, tá? Vou fazer uma avaliação primária da vítima, avaliando a queimadura, o grau de extensão dela e qual é o tipo de queimadura. Se for de choque, por exemplo, queimadura de choque, eu tenho que ficar muito atento à respiração e à pulsação, porque muito provavelmente essa pessoa pode entrar em parada cardiorrespiratória, porque o coração ele tem um marca-passo natural, que são aqueles nós sinusais, sinoatriais que vocês estudaram em anatomia e fisiologia. Então aquilo produz corrente elétrica que faz o coração funcionar. Se eu coloco uma outra corrente elétrica, pode interferir, levando essa vítima a parada cardiorrespiratória, tá? Mas se não, eu avalio apenas a lesão mesmo de queimadura. Vou retirar pulseiras, joias e relógios que não estejam grudados. Daí, meninos, nessa situação, nós devemos retirar pulseira, joia, relógio e roupa que não estejam grudadas à pele da vítima, tá? Se nessa queimadura, geralmente vai acontecer sempre no estágio de segundo e terceiro grau, no primeiro não. Isso para vocês, primeiro é só as primeiras camadas da pele, a primeira camada da pele, né? Só vai ficar avermelhada e ardendo. Nessas camadas de segundo e terceiro grau que tiverem aderido, vocês verem que a roupa da vítima está grudada, que esses objetos estão grudados, não façam a remoção, que se você fica no hospital com analgesia, para diminuir esse estímulo doloroso, né? E também para vocês não abrirem feridas e causar um risco de infecção grave, porque uma das maiores complicações que nós temos com pacientes queimados, grandes queimados, é essa questão da infecção, tá? Se tiver solto, vocês verem, não foi numa área afetada ou tiver solto, dá para retirar, porque senão eles podem servir como garrote, e com o tempo o membro da pessoa vai começar a inchar, né, se demaciar, daí essa pulseira, esse relógio, esse anel podem garrotear e além de ficarem presos, permitindo uma má oxigenação tecidual nesse local. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado também. E se for queimadurazinha de primeiro grau, né, a gente tem que retirar a pessoa do sol, hidrata ela, usa produtos refrescantes. Eu até dei a dica de aloe vera, né, que é bem conhecida as suas propriedades medicinais, de recuperação, de refrescância e também de hidratação. E pode fazer administração oral de líquidos apenas nesse caso, tá? As outras situações, como eu já disse para vocês, não se deve dar alimento e muito menos líquido para pessoas vítimas de trauma, tá? Por mais que elas peçam líquido numa hemorragia interna, por exemplo, eles vão sentir essa sede um pouquinho mais exacerbada, mas a gente evita, tá? Por alguns motivos. Entre eles, o principal é que se essa pessoa vir a ter uma parada cardiorrespiratória, ou se essa pessoa, por exemplo, entrar em convulsão, todos esses líquidos ou esses alimentos podem retornar, sair do trato digestivo e acabar entrando no trato respiratório, causando uma asfixia, né, e uma
broncoaspiração. Caso a queimadura seja de segundo ou terceiro grau, lembre-se de cobrir a área queimada com gases molhados, soro fisiológico ou água limpa, né? Como eu tinha dito para vocês, vamos lavar bem, cobrir, não vamos estourar essas bolhas e vamos manter esse tecido sempre úmido para ele não aderir, que na hora que forem retirar no hospital não estoure essas bolhas, tá? Não furar as pequenas de forma alguma, que são as bolhas, né? Isso acredito que já tenha ficado claro. Não colocar manteiga, creme dental, óleo, banha e café, porque nós vamos precisar retirar tudo isso no hospital. Então nós vamos ter que fazer uma fricção, vai doer, vai causar um trauma ainda maior para os nossos pacientes, tá? E remova a pessoa para o hospital em caso a queimadura seja muito extensa ou seja de segundo e terceiro grau. De primeiro, muitas das vezes não precisa nem ir ao médico, né? Só esses cuidados básicos de refrigeração da pele com água fria, não gelada, e hidratação já é o suficiente, né? O resultado da insolação, por exemplo, aqui já seria uma queimadura de primeiro grau. Vamos a outra situação clínica muito comum que a gente pode prestar nossa assistência de primeiro socorro, né? Que são os famosos desmaios. E, gente, o desmaio ele é basicamente uma perda repentina, né, da consciência, porém ele serve também como uma resposta exacerbada imunologicamente. Como assim uma resposta exacerbada? Quando o organismo se depara com situações estressantes ou com situações que eles veem que vai oferecer perigo e que o metabolismo não pode ficar muito acelerado, o corpo simplesmente se desliga. Esse se desligar seria o famoso desmaio. E isso pode ser desencadeado por vários fatores, tá? Como por exemplo subnutrição, cansaço, excesso de sol, estresse, uso de algumas substâncias psicotrópicas também podem causar isso, tá? Sempre antes do corpo fazer esse desligamento, ele vai dar alguns sinais que pode indicar que a pessoa vai desmaiar, tá? Como por exemplo, nervosismo, uma crise de fúria, de raiva, de emoção forte, angústias e pode ter intercorrência com muitas outras doenças, tá? Então é muito variável. Aqui nós não vamos tratar a doença propriamente dita, nós vamos agir no quadro clínico, no desmaio, tá? Como que eu identifico? A pessoa vai ter tontura, sensação de mal-estar, uma pele fria, úmida, tá? Suor frio e, por fim, perda da consciência. Essa perda da consciência, esse desmaio, que também é conhecido como síncope nos termos técnicos, né? Quando vocês for estudar o termo técnico, quando a gente for anotar isso no intra-hospitalar, que já não foge um pouco dos primeiros socorros, a gente costuma escrever síncope para nos referirmos a esses desmaios. Tem algumas pessoas que sentem uma sensação de pré-desmaio, sente que vai desmaiar, mas ainda não está desmaiado, é o que nós chamamos de lipotimia, tá? Mas a pessoa desmaiou, perdeu a consciência e teve essa síncope. Isso é transitório, retorna, tá? A não ser que seja um coma, mas no desmaio isso é transitório, a pessoa vai retornar. E eu tenho apenas que fazer a proteção dessa vítima, tá? Então eu tenho que arejar bem o ambiente, afrouxar as roupas para que não haja nenhum tipo de garroteamento. Deixamos a vítima sempre deitada, se possível com as pernas elevadas. Nós temos basicamente de primeiro socorro no desmaio só elevar os membros inferiores, para que aquele sangue que está nos membros inferiores retorne para o tronco e por fim seja bombeado pelo coração para o cérebro e a pessoa consiga retornar, tá? Então só isso já é o suficiente, deitar a pessoa, manter tudo tranquilo, dar uma afrouxada nas roupas e elevar os membros inferiores já é o suficiente, tá? No intra-hospitalar, quando isso acontece, é uma das práticas clínicas comuns, além de elevar os membros inferiores, deixando o paciente na posição de semi-Fowler, nós podemos também fazer a infusão de soro, obviamente com a prescrição médica, tá? Porque isso vai aumentar o volume e o coração vai bombear e esse volume vai percorrer o corpo e rapidinho a pessoa vai conseguir reverter essa situação de síncope.
Tá? Então, no desmaio é tudo tranquilo. A questão aqui é manter a calma, evitar a agitação e aquela aglomeração que sempre se forma. Como que vocês vão identificar que isso seja também bem interessante? Uma parada cardiorrespiratória de um simples desmaio, meninos. Checando o pulso carotídeo no pescoço. Se a pessoa apagou e ainda tem pulso, ela está desmaiada, tá? Está em síncope. Se ela está apagada, não tem pulso, não tem movimento respiratório, aí sim ela teve uma parada cardiorrespiratória e nós devemos iniciar a reanimação. Por que eu digo isso? Se você iniciar uma manobra de RCP, uma manobra de cardioreversão em uma pessoa que está apenas desmaiada, aí sim o coração dela vai parar, tá? Então, em vez de ela ajudar, eu acabo matando essa vítima. No simples desmaio, eu deito ela, lateralizo a cabeça para que saliva possa escorrer e ela não se engasgue, né? E elevo os membros inferiores. É super tranquilo, tá, meninos? Vamos agora para as convulsões. As convulsões, a técnica de primeiros socorros também é simples, tá? Porém, a convulsão em si causa muita aflição, muito medo, desespero por quem vai prestar esse primeiro socorro. Porque realmente é uma situação que você vai ver a pessoa se debatendo, tá? É algo que assusta à primeira vista, mas é algo que se reverte também naturalmente. Eu só tenho que fazer algumas proteções e procurar sempre o serviço médico, tá? Numa convulsão, ao contrário do desmaio, que é um desligamento do sistema nervoso central, na convulsão é como se fosse um curto-circuito, tá? A pessoa começa a se debater, movimentos involuntários, e eu tenho apenas que proteger ela dessas batidas involuntárias que vai tratar, desses movimentos involuntários, para que ela não cause um trauma maior à integridade física dela. Basicamente, o que eu tenho que proteger é a cabeça, pescoço e cervical, tá, meninos? Durante muito tempo, aconselhava-se a gente a literalmente segurar essa vítima para não deixar ela se debater. Hoje nós sabemos que ela tem que se debater, eu não preciso me impor nesses reflexos motores da crise dela, na crise convulsiva dela, porém eu tenho que proteger cabeça e pescoço para não trazer nenhum traumatismo craniano e também nenhuma lesão cervical. Porém, senhores, também nós fazíamos a imobilização de cervical. Hoje nós sabemos que devemos fazer apenas o apoio, porque se eu seguro a cabeça e o pescoço e o corpo fica se debatendo, o dano à medula vertebral vai ser o mesmo, tá? Então hoje eu tenho basicamente servir apenas de apoio, tá? Pessoas que vão entrar em crise convulsiva, geralmente são pessoas que têm alguma intoxicação, algum distúrbio metabólico, pessoas com hiperperexia, que seriam febres acima de 40 graus. Então, o cidadão, quando tem uma febre e ela se aproxima dos 40 graus, eu já espero que ela entre em convulsão, principalmente criança. Para evitar isso, eu tenho que respirar esse corpo de toda maneira. Joga literalmente embaixo do chuveiro com água, tá, meninas? Que entre ela eu ter, por exemplo, um choque térmico e ter uma crise convulsiva, geralmente é mais aconselhável que eu tenha uma queda da temperatura corporal do que eu tenha uma crise convulsiva, tá? Isso acontece muito em criança. Tem que tomar todo o cuidado do mundo com criança. Febre acima de 40 graus é quase certeza essa criança entrar em crise convulsiva, tá? Ter essa convulsão. Algum processo inflamatório infeccioso do sistema nervoso central, como por exemplo uma meningite, inflamação das meninges que recobre esse sistema nervoso central, e epilepsia, né, que é uma doença que já tem como sintomatologia uma crise convulsiva, tumores cerebrais também, para quem está com câncer, entre outros casos clínicos que podem ocorrer, tá, meninos? A pessoa tem alguma dessas características e apresenta perda do equilíbrio, consciência, palidez e cianose, que é a má perfusão periférica, má oxigenação periférica, vão iniciar logo em seguida os espasmos que são incontroláveis, tá? O que eu devo fazer? Afrouxar a roupa dessas pessoas, retirar todos os objetos pessoais, tudo do ambiente que possa machucar ela, né? Porque tem gente que tem crises convulsivas tão fortes que além de se debater começa a girar
pelo ambiente. Então eu tenho que tirar tudo ao redor que possa fazer com que ela se machuque, retirar os objetos pessoais e proteger a cabeça, tá? Não é segurar, porque senão a gente vai causar um dano na lesão cervical. Então se tiver óculos, retira óculos, anéis, retira anéis, cordão, retira o cordão, tá? E no final da crise, porque ela vai passar naturalmente, eu lateralizo essa pessoa, tá? Para que ela não se engasgue com a saliva. Muitas vezes ela pode vomitar porque ela perde o controle de todos os músculos, então ela pode vomitar e broncoaspirar, porque ela vai perder o controle do músculo do estômago, do esôfago, tá? E às vezes pode haver o constrangimento dela se urinar e se evacuar, porque ela também perde o controle da bexiga urinária e do esfíncter anal, tá? Então você, depois de fazer esse atendimento, depois que a crise se reverter, você ainda tem que ajudar a pessoa, ela muitas das vezes vai estar envergonhada, tirar o máximo de pessoas próximo dela possível, né? Deixar ela tranquila, explicar que isso é normal, que pode acontecer, que não é culpa dela. Se você puder ajudar ela a se limpar, a se higienizar, melhor ainda, tá? Mas no geral é isso que a gente faz, tá? Em crise convulsiva, a situação clínica, os sintomas clínicos são fortes, é algo, uma cena complicada para muitas pessoas verem, mas vocês devem sempre manter a calma e saber que aquilo vai se reverter tranquilamente, tá, meninos? Vamos agora, senhores, para ferimentos, a mesma coisa de hemorragia, né, que nós já vimos. Eu quero discutir um pouquinho com os senhores sobre fratura, luxação em tosse, tá? A fratura é basicamente uma quebra de segmento, tá? Ela pode ser de dois tipos, podem ser fraturas internas ou fraturas externas, que são as famosas fraturas expostas, onde eu tenho rompimento de pele pelo osso, literalmente eu vejo o osso da pessoa, tá? Nessas fraturas expostas, o que a gente deve fazer? Lavar o ferimento, fazer uma compressão e, hipótese alguma, querer colocar esse osso no lugar, tá? Isso vai ser feito uma correção cirúrgica, tá? E mesmo que tenha quebrado, e o osso tenha quebrado e não tenha tido a exposição desse osso, basicamente eu tenho que imobilizar. E aqui na exposta eu também devo imobilizar, tá? Como que eu vou fazer essa imobilização? Com as famosas talas, tá? Para que diminua essa movimentação e não piore ainda mais a fratura, a luxação ou a entorse, tá? Então eu pego dois objetos rígidos, que o ideal seria uma tala, né? Mas como vocês sabem, em muitas situações, no meio da rua, no meio da floresta, no meio rural, eu não vou ter essas talas, então eu posso improvisar com galho, ripa, tábua, alguma coisa que seja rígida e com algo para fazer a amarração. Essa amarração pode ser feita com tecido, eu posso simplesmente rasgar uma camisa, por exemplo, e fazer essas amarrações, tudo apenas para imobilizar, tá? Se for, por exemplo, uma fratura um pouquinho mais extensa de membros inferiores e pelve, eu tenho que imobilizar até em cima, tá, meninos? Aqui também tem outros exemplos que vocês podem fazer de imobilização de membro inferior, quando por exemplo, apenas fratura ou suspeita de fratura de dedo de um quirodáctilo desse, que é o termo técnico para dedo, meninos. Eu posso utilizar um palitozinho de picolé, um graveto, um galho pequeno e fazer as amarrações. O importante é que essa fratura não se movimente para ser feita a remoção ou a correção, tá? Quando é luxação ou quando é uma fratura interna, eles vão literalmente fazer no hospital o que nós chamamos de redução óssea. Eles vão colocar a sangue frio esse osso no lugar, tá? Depois, se for fratura no caso, eles vão engessar, tá? Então a tala que nós colocamos aqui vai ser meio que o papel do gesso, só que aqui ainda não foi colocado no local, tá? Quando a fratura é exposta, aí sim, eles não vão fazer isso logo de imediato, vai entrar para o centro cirúrgico, fazer toda a correção cirúrgica e depois eles vão imobilizar. Daí eles podem imobilizar com gesso também ou com aqueles isoladores que ficam uns ferros do lado de fora do corpo do paciente imobilizando o osso, tá?
acredito que vocês já devam ter visto. Por exemplo, aqui é uma luxação de joelho que saiu do local. O médico vai literalmente a sangue frio colocar esse joelho no local. Tá? Aqui não houve fratura, porém o osso saiu do local, da articulação óssea do joelho. Então eles vão colocar no sangue frio mesmo, tá, meninos? Que a mãe tosse. Aqui eu tenho umas técnicas de imobilização, tá? Que eu vou colocar para você, ensinar para vocês. Não se preocupe quanto a isso, que a gente vai ver bem direitinho. Vamos ver agora, meninos, sobre intoxicação por animais peçonhentos, muito comum na nossa região, tá? Que nós estamos numa região tropical, né? Então é muito passível de conter aranha, escorpião, principalmente cobras, tá? Isso sempre, o ser humano sempre lidou, tá? Com esses animais peçonhentos. Tanto é que o ideal seria o seguinte, que nós consigamos identificar direitinho qual foi esse animal. Quem tem essa habilidade, perfeito. Se vê que a vítima foi picada por uma cobra e saber falar qual é aquela cobra exata, até ajuda, tá? Mas se não, a pessoa pode simplesmente falar que foi uma picada de cobra, uma cobra peçonhenta, né? Você vai tentar descrever mais ou menos e eles vão fazer o tratamento com soro antiofídico, tá? Mas se você souber qual é a espécie, eles já vão fazer um tratamento mais centralizado. Então eles fazem um tratamento um pouquinho mais amplo, tá? Tudo vai ser feito com soro, tá, menino? Um soro específico, né? Aquele soro fisiológico que vocês conhecem, não, tá? Então é bom que a gente saiba a espécie. Se eu não souber, o que eu faço? O Instituto Butantan diz que eu tenho que lavar o local da picada, tá? De preferência com água e sabão, e elevar os membros, lavar bastante, tá? Fazer com que ela evite com que esse cidadão ele se movimente para o veneno não se espalhar mais rápido e o corpo absorver, e não fazer torniquete. Durante muito tempo, o que nós fazíamos? A picadura foi aqui, o local da picadura foi aqui. Para o veneno não se espalhar, nós fazíamos um torniquete. Lavávamos com água e sabão, elevávamos os membros e fazíamos um torniquete. Porém, o que se descobriu? Quando eu faço um torniquete, de fato o sangue, o veneno não vai se espalhar, mas ele vai ficar represado apenas nesse pequeno espaço do organismo, então ele vai causar necrose tecidual. Então, quando eu chegar no hospital, todo esse tecido aqui já estava morto pelo represamento desse veneno e tinham que fazer amputações de membro. Então hoje eu preciso só lavar e elevar o membro. É bom que o veneno se espalhe para que não cause essa necrose tecidual, tá? E quando chega lá eles vão colocar o soro que vai agir em todo o organismo, tá? Então não se faz mais torniquete. Não podemos de maneira alguma tentar retirar esse veneno, que o pessoal faz muito nisso, por exemplo, quando tem um esporão de uma aranha, de ficar espremendo, picadura de cobra, tentar sugar o veneno, porque você pode acabar engolindo esse veneno e você mesmo se contaminar. Fora que a quantidade de veneno que vai ser retirada não vai ser a que foi injetada, né? Então mesmo assim vai permanecer veneno aí dentro. Então não tem o porquê de nós fazermos isso. Fazer o tratamento como se fosse um ferimento, tá? Não colocar nada em cima, não colocar folha, café, terra, porque tudo isso pode causar infecção. Além disso, nós não podemos oferecer pinga, querosene e fumo à vítima, que é algo muito comum no interior, oferecer uma bebida alcoólica destilada para que a pessoa analgesie um pouco essa dor, sinta menos dor, tá? Mas isso não é recomendado, porque o veneno junto com o álcool pode haver uma interação química, além de a pessoa ter uma intoxicação alcoólica. Então, além do veneno, ela ainda está com uma intoxicação alcoólica. Então a gente não pode oferecer nada, tá? E oferecer ou procurar o serviço mais próximo de saúde para a gente poder receber o soro, porque o que vai de fato fazer o tratamento dessas picaduras é o próprio soro, tá? O soro antiofídico. Então o ideal é o quê? Lavar com água e sabão, elevar os membros, acalmar a vítima para que ela não se movimente, não fique agitada e espalhe esse veneno mais rápido e procurar o hospital, tá, meninos? O Instituto Butantan,
ainda ele dá algumas recomendações, especialmente para quem vive em região tropical como a nossa, ou no interior, ou na floresta propriamente dita, para se evitar minimamente acidentes com esses animais peçonhentos, né? Com essas cobras, com essas aranhas e com esses escorpiões. Ele diz que para se evitar, pode ser uma medida de prevenção, não andar descalço, olhar sempre o caminho, principalmente nas áreas de mata, usar luvas de couro, tá? Quando for mexer na terra, que tem algum buraco, que pode ter alguma cobra lá dentro, ou escorpião. Nas casas que são feitas de madeira, eles não deixarem frestas para que esses animais entrem. Não deixar acumular e depositar lixo, isso vale muito para área urbana também, porque, por exemplo, um terreno baldio que tem uma quantidade exacerbada de lixo vai atrair ratos e escorpiões, tá? Um predador natural dos ratos são as cobras. Então, onde tem lixo vai ter rato, escorpião e ainda vai ser um chamativo de cobra. Se vocês verem essa situação, sempre devemos denunciar esse caso a polícia, a vigilância sanitária, tá? A defesa civil, porque isso se torna um problema de saúde que não se dá muita importância hoje, mas pode ser muito grave, tá? Além de proliferação de outros insetos, né, como barata, cupim, que são alimentos para aranha e escorpião. Então, só o lixo eu já tenho toda essa gama de parasitas que podem sim provocar um acidente, tá, meninos? E com isso, essa parte de reanimação eu vou dar presencialmente para vocês, tá? Que é a parte de compressão cardiotorácica, que vai ficar muito mais simples dos senhores entender, tá? Então nós vamos encerrar por aqui. Em todas as nossas aulas práticas eu vou revisar, nós vamos ver tudo direitinho para que fique mais claro para os senhores, tá? Não se preocupem que o que vocês não entenderem, nós vamos olhar. Todo esse material aqui já está disponível para vocês. Deem uma lida nesses princípios de reanimação, onde eu vou mostrar para vocês como identificar uma vítima, por exemplo, né, com parada respiratória, com parada cardíaca e com parada cardiorrespiratória, que seriam os dois, tá? E também um pouquinho sobre as reanimações de Highland, as manobras de Highland, no caso de pessoas com engasgo. Tá, senhores? Então, finalizamos por aqui, mas não se preocupe que nós vamos fazer uma revisão de tudo isso.